Tá gravando aí? A entrevista, Sidão, gravando. Bom, então, primeiro, para começar, você estava me contando de como que era a festa antigamente. Queria saber um pouco mais sobre isso. Antigamente era assim, o divino saiu uma pessoa com a bandeira, que chamava o bandeireiro do divino, e chegava nas casas das pessoas, e ali fazia festa, passava a noite ali, e chegava outro dia de manhã cedo, na hora de ir embora, eles pediam uma prenda para a festa do divino mesmo, né? E na casa da minha mãe, quando eu era ainda criança, aconteceu tudo isso. Porque, não sei, ela marcava o dia e mandava nós esperar, não era a molecada, que ia chegar ali o bandeireiro do Divino Espírito Santo. Não demorava, chegava aquele homem de um chapéu na cabeça, cheio de fita, né? E trazia uma bandeira. E ali a turma reunia toda ali na casa, algum trazia ovo, outro trazia umas coisas, fazia uma festança ali à noite. Ali tinha reza, tinha muita oração e muita cantoria. E quando chegava de manhã, ele pegava a bandeira, ficava no canto, não sei, e pedia uma prenda, que era para a festa do Divino, né? Que nem hoje era para ser assim também, né? Mas mudou tudo, né? E daí o Divino ia embora e marcava uma prenda ali. Algum dava um porco, né? Outro dava uma galinha. E era promessa deles. Porque antigamente a pessoa tinha muita fé. E se tinha um cavalo doente no pasto, eles faziam promessa para o divino. E o cavalo sarava, então chegava no dia, tinha aquela prenda para levar de agradecimento do divino. E nisso acabou tudo. Naquela época, acabou porque não tinha quem ensinasse aqueles jovens, aquelas criançadas, seguir este caminho aí. Então por isso que o divino morreu, porque aquelas pessoas mais velhas foi se acabando tudo e o divino ficou escondido. Até que apareceu, depois de 50 anos, a professora Neide, e foi fazer descobriu que o folclore da cidade aqui, descobriu o divino, que aqui tinha as festas do divino. Daí ela começou a fazer as festas. E eu comecei a participar com ela. Inclusive era pouquinha gente. A gente saía de carroça e tinha 2 ou 3 músicas só que cantavam o divino. Daí foi aumentando as pessoas, e chegou até que ter até 500 pessoas na festa divina, hein? Mas depois ela faleceu, né? Mas ela faleceu, mas ela preparou a Laís aí, no meio de tantas crianças que tinha mais de 40 crianças, ela preparou a Laís para isso, para seguir o que ela deixou. E aí, por isso eu fico até satisfeito, fiquei até emocionado por ter acontecido isso, porque já é tudo pelo Espírito Santo. E daí que agora a Laís está comandando, né? A dona Neide praticamente foi a bandeireira agora. Então, ela descobriu o divino e levantou, né? E eu comecei a cantar nos matutos e eu não fui para cantar no divino. Um deles chamou eu
para cantar, para ir para participar do Divino. E daí eu fui. Comecei lá, ela foi e falou para mim assim, será que você não conhece alguma música daqueles tempos, né? Para cantar hoje? Eu falei, eu não conheço nenhuma, mas eu posso tentar fazer uma, né? Agora, como é que eu ia fazer? Sem saber de nada, nem um violeiro direito eu era, né? E não sou até agora. Mas daí eu peguei e escrevi lá umas músicas lá e mostrei para ela. Ela chegou e leu aquela partitura que eu fiz lá e daí o nome da música era Divino no Sertão, né? Só que isso daí não rendeu nada, né? Mas sobre esse daí eu fiz outra também. Daí começou a aumentar. E que nem eu falei para você lá aquele dia. E ela sendo professora, ela não tinha feito música ainda. Acho que nunca ela inventou de fazer uma música, uma letra. E depois que eu fiz, ela começou a fazer também. Daí começou a aumentar as músicas para cantar no Divino. E daí ela faleceu, ficou a Laís tomando conta da... Mas o senhor não tocava viola antes da professora Neide começar o trabalho? Não. Quando a professora Neide veio aqui em Joanópolis, que começou aqui, ela começou com a turminha aqui, um rapaz do Piuca, que se chamava Zé do Piuca, né? E esse foi o começo dela aqui. Depois que ela começou a ensinar as criançadas, e os matutos também, apareceu o professor Marco, que começou a dar aula de viola, daí que eu interessei, porque eu tinha inclinação de viola desde criançada, né? Mas não tinha quem ensinasse. Naquela época era o que sabia tocar, não gostava de ensinar. E eu acho que eles não sabiam ensinar também, né? Porque eu cantei com gente que sabia tocar e não sabia ensinar, né? E aí ficou assim. Fiquei na orquestra de viola, fiz aula com o professor Marco, e daí que a professora Neide levou eu para o Divino. E foi naí que você... E também tem a Laís, tem outros detalhes também que incluem muito o Divino Espírito Santo, como ele mostra um caminho certo. A Laís, quando era pequena, ela era pequenininha. A Laís é sobrinha, né? E eu peguei, tem até agora lá na parede de casa, no tal assim, 2 violas desenhadas, desenhei com cimento, ficou lá. Então eu ponhei o meu nome ali numa e o nome dela na outra, né? Mas quem imaginava de tudo isso, né? E até aí também eu não sabia nada de viola. E daí a Laís cresceu e começou também Ela participou também dos matutos quando era criançada, né? Depois que... porque foi ele que levou ela... Não, praticamente eu levei tudo. Primeiro que eu levei para o Divino foi o meu irmão, que é o marido dela, né? Ele gostou, né? Depois foi um a um. Depois a Laís foi para os matutos também. Depois dos matutos, a professora Neide adotou ela de companheira. E hoje ela está aí. E se Deus quiser que o Divino Espírito Santo iluminar a vida dela, ela vai continuar, né? Vai continuar e vai ensinar quem está chegando aí, para isso não acabar. Queria voltar um pouco mais para as músicas que o senhor criou, para contar um pouco mais sobre cada uma das músicas.
a música... As que o senhor escreveu. Ah, sim. O que eu escrevi, depois que eu escrevi essa música que não rendeu nada no Divino, né? Tem até hoje, né? Daí eu fiz o Manto de Luz, né? Eu fiz uma música que chamava O Manto de Luz. Daí eu cantei um dia para a professora Neide lá, ela adorou, né? Ela adorou e começamos a cantar isso daí no Divino. E logo ela já fez também uma outra música também. E lá e assim fomentando as músicas do Divino. E daí um dia, eu fui com ela já em Caraguá, né? Participar do Divino lá. E chegamos lá, depois que acabou as festas lá, quase no dia de ir embora, ficamos 3 dias lá. Quase no dia de ir embora, eu resolvi dar uma volta na praia, né? E fiquei num quiosque, assim, sentado, assim. E era uma tarde que estava chovendo, assim, e lá no fundo do mar, assim, eu vi um barco, né? E quando era chuva de verão, então ficava aquele arco-íris, assim, né? Pegava certinho o barco lá. E eu comecei a olhar aquele barco lá e falar, navegando, navegando. Daí saiu a música do barquinho, né? E daí fiz a música do barquinho, fiz a música do Canto do Divino. Daí o Canto do Divino, a participação foi da professora Neide, né? Eu escrevi a letra, ela musicou, né? E daí fizemos a Viola Bendita também, que é junto com ela, né? E daí tem a música que não cantou ainda no Divino, que chama Chegada do Divino. E nisso daí também tem Folia de Reis, que é o Natal no Sertão e Belém em Belém, né? Que chama essas 2 músicas. E tem um poema que eu fiz da Nossa Senhora, que chama O Outro Milagre. Agora tem música aí que a gente vai, música nova que a gente vai tentar cantar, né, nos próximos Divino aí. Que legal. Então, Por acaso o senhor lembra do poema de cabeça? Eu ia pedir isso também. Quase completamente. um pedacinho, mas que eu lembro. Fala assim, uma noite eu tive um sonho e depois que eu acordei eu fiquei a pensar. Peguei uma caneta e um simples pedaço de papel, comecei a escrever a história que eu vi contar. Eu sonhei que lá nas águas do rio Paraíba, aonde foi pescada a imagem linda da Nossa Senhora Aparecida, aquele dia eu também estava lá. Na beira do rio, num velho rancho abandonado, quando daquele lugar eu observava o olhar triste dos pescadores. Já cansado e muito desanimado, arrastando as redes para todo lado e remando a sua canoa. Naquelas águas profundas e até meio escurecidas, quando de repente na rede apareceu a imagem bendita de uma santa milagrosa, que até hoje ela é muito amada e muito querida. Era uma imagem pequena, trazia sua cor morena, era a Virgem da Conceição, a Nossa Senhora Aparecida. E assim vai. Até no fim do poema tem um canto que canta. Tem um grupinho que canta, que gravou com a gente lá, que fala assim, dai-nos a benção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. E foi isso daí. E sobre esse daí também eu recebi uma proposta uma vez de um rodeio de Jaguariúna, né? Mandaram perguntar para mim se eu tinha coragem de declamar o poema na arena, né? Eu falei, coragem eu tenho, vai depender do cachê, né? Só que não mandaram resposta nenhuma, né? E daí, não mandaram resposta, eu também não... né?
No mínimo tinha que vir buscar. Lógico. Eu ia entrar no meio da arena lá, de repente ia tomar uma chifrada de um boi. Mas esse poema aí, não dá para falar pra gente? Está escondido. Tem que tirar ela do pau aí. É que eu quase não faço daí, né? Então, mas o senhor tem escrito? Tem escrito e gravado. Poema. Que bairro que o senhor morava? Você lembra de quando o bandeireiro passava? Quando eu nasci? Quando eu nasci no bairro do Bonifácio, né? E quando a minha mãe falava desse daí, nós morávamos lá no bairro dos Vitor, que é a Vargem Grande. Na Vargem Grande. Depois de lá, ele veio para a cidade. Mas daí a festa do Divino acontecia onde? Isso que eu não sei. Aonde era a festa, eu não tinha ideia, né? Mas eu só sei que os bandeireiros vinham ali, como também naquela época vinha as pessoas. As Canaé lembram também disso. Com balainho assim, com a imagem de São Gonçalo, Nossa Senhora e São Benedito, né? Ali, convidando para a festa de São Gonçalo e pedindo também prenda, né? Algum apanhava dinheiro naquele balainho. É a mesma coisa da festa do Divino, e tudo isso acabou. Porque as pessoas mais antigas que faziam essas festas, São Gonçalo também, já morreram tudo, e os mais novos não estão muito ligando para isso, né? Não é que não estão ligando, é que afeta esfriando, né? A fé do povo, de quem acredita, porque antigamente a turma fazia todas as coisas pela fé. Eu fui muito na festa de São Gonçalo, com a avó, ia na festa então, do Sucesso. Não, acho que você lembra desses balainhos? Ou no dia, então? Eu cheguei no São Gonçalo. Chegou? E essas festas bonitas, né? A minha mãe fazia ali. Tem a música do São Gonçalo. Em casa tem, a minha mãe fazia, todo ano, dia 29 de setembro, ela fazia a festa São Gonçalo, com 2 altares. Eu fazia as flores do altar. A capelinha de melão, né? Escavadinha. E a gente participava ali. Nós era sorteiro, nós pegava São Gonçalo, dava a volta, para querer arrumar namorada para casar logo. Era isso que acontecia. São Gonçalo está aqui com o Santo Antônio, né? Os dois casamenteiro. Uma coisa que eu queria perguntar da Festa Divina, e como é que foi depois que a professora Neide faleceu, que ainda veio a Covid, como é que foi? No Covid ficou parado, né? Ficou parado, depois nós lá, né, resolvemos fazer uma live, e no meio daquela doença mesmo, a gente fazia alguma apresentação do Divino aí, ali na cultura, né? Mas saíam assim, do jeito que a gente está fazendo agora, já não saía. A dona Neide, ela morre logo antes, né? Ela morreu em 19, né? Ela morreu em 19. E em dezembro. 20 já veio a pandemia, né? Mas, falar a verdade, ela deixou muita saudade, né? Nem base tem. Eu aprendi muito com ela. Mas a festa foi muito grande, né? Mas agora quem continua é bem devoto, né? Porque Divino Espírito Santo, bem dizer, é o Espírito de Deus, né? O Divino Espírito Santo de Deus. Então, até a pessoa não acredita nisso, né? Muito não acredita, porque muito fala uma pombinha na bandeira, mas isso tem muito significado, né? E o divino que tinha antigamente na casa da minha mãe, tinha um divino no oratório, no canto, sim, ele era de bronze. Tem inteirinho de bronze o divino.
e ela era numa bola, né? Tinha pombinha da bola, então eu perguntava para minha mãe por que tinha aquela pombinha em cima da bola, né? Ela falava, não, isso daí é Deus que está segurando o mundo. Se você fazer uma malandragem aí, falar um palavrão, a mão de Deus chacoalha, e aí se o mundo cair, acaba o mundo. Ela falava isso. Então... Essa foi boa. É. Foi? Acho que... Sidão, só fala pra gente, por favor, o seu nome completo. Benedito Aparecido Pinheiro. E o senhor autoriza a gente usar as imagens, usar áudio, tudo? Pode usar. Pode usar. Você tem que começar por isso hoje. Então, a gente vai fazer um filme, né? Aí no final a gente vai apresentar. Pode usar. E se der certo, para ter como memória do Divino, eu estou conversando para ver, tem um museu, chama Museu da Pessoa, que é só na internet, mas eles guardam muitas entrevistas. Aí eu quero ver se dá para enviar entrevista, fica guardado, qualquer um que quiser pesquisar depois Divino, rever, pode ver. Tudo bem se a gente mandar para lá? Tudo bem, Ele tem que espalhar mesmo, para todo mundo ver, né? E aqui existe o Divino, né? Sim. E a história de cada um faz a história do Divino, né? Aqui é a história do Divino aqui, no tempo antigo, foi muito forte, né? Porque, bem dizer, o Divino era aqui na cidade mesmo, as festas que tinha. Depois que passou para a festa de São João, né? Disso eu não sabia. Depois que... Mas a festa do Divino, toda a vida teve aqui, né? Só que do jeito que eu estou contando. Aquelas pessoas que faziam isso, se acabou, né? Aí você lembra se já carregava bandeiras? Cavaleiro. Já tinha cavalgada, já tinha música e tinha comida, né? Já era afogado? Eu acho que não sei se era afogado. Deve ser. Acho que a gente eles pediam, naquela época eles saíam, eles pediam, né? Porque eu lembro, o meu pai, ele dava porco que ele cevava, né? Quando não dava para... Ele vendia o porco, dava o dinheiro. E tudo isso era para ajudar na festa do Divino.